Semana passada a gente falou sobre os indicadores fundamentalistas na escolha de um fundo imobiliário e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses indicadores na escolha de ações. Para auxiliar a gente nesse processo, a gente vai usar o Status Invest, que é um site brasileiro super completo, super bem organizado, que eu acho que todo investidor, pessoa física, deveria conhecer. Se você gosta desse projeto do InvestDoc, não deixa de curtir, se inscrever e de compartilhar, beleza? Vamos pro vídeo. Então, como eu falei, a gente vai usar o Status Invest e vamos pegar duas empresas, Sabesp e Sanepar, que não são indicação de investimento, mas que estão fazendo parte do mesmo setor, então eu acho que vai ser bem legal colocar os indicadores das duas frente a frente para a gente dar uma comparada. Lembrando, não é indicação de investimento, a gente não vai estar falando de macroeconomia aqui, eu não vou estar falando sobre o que eu acho das empresas, sobre a avaliação delas para a carteira, para o futuro, a gente vai só usar elas como exemplo para falar de indicadores. Vamos lá? Bom, então eu vou entrar aqui e comecei a gravar. Ok, então esse aqui é o site Status Invest. A gente vai aqui nessa lupinha, depois dê uma olhada no site como um todo. Eu vou usar a preferencial, SAPR4, porque ela tem uma amostra de tempo mais longa do que a Unit, que é SAPR11, beleza? Então aqui nessa página a gente já vê a cotação atual, mínimos e máximos, dividend yield, quanto que ela valorizou ou desvalorizou nos últimos 12 meses, que a gente vê que ela está bem mais volátil do que a média do Ibov. Ação preferencial, tag along de 100%, eu acho isso aqui fundamental na análise, tá? Sempre observe se o tag along da ação que vocês querem comprar é de 100%, porque isso aqui realmente pode ser prejudicial no caso de um desmembramento da empresa. Bom, então aqui a gente já tem de cara os indicadores, um monte de número, DY, PL, EBITDA. Eu quero explicar para vocês o que cada coisa dessas aqui é, pelo menos as principais na minha concepção, certo? Então aqui a gente já cai de cara com dividend yield, que para os investidores de longo prazo, de valor, é uma coisa que o pessoal gosta bastante, tá? O dividend yield médio aqui no nosso Ibovespa varia entre 2% e 3% mais ou menos. Então aqui a gente observa que no último ano o dividend yield foi maior do que o geral. Eu acho interessante a gente entrar aqui também e observar se esse dividend yield ele é um dividendo que vem se mantendo, se ele vem aumentando, se ele vem se mantendo mais ou menos a mesma coisa, ou se ele é uma coisa que não é recorrente. Tá? Uma mesma coisa que eu já falei sobre os fundos imobiliários, é importante que o fluxo de caixa seja recorrente para que esse dividend yield sirva para alguma coisa, né? Queira dizer alguma coisa. Se for um dividendo alto, mas que ocorre uma vez só, e pode ter acontecido a partir, sei lá, da venda de um imóvel da empresa, ele não deve ser considerado. Tá? Então aqui a gente vê que o dividendo ele realmente é recorrentemente mais alto do que a média do mercado brasileiro. Agora a gente entra aqui nos indicadores de preço, de valor, o PL, P sobre EBITDA e P sobre EBIT. Aqui a gente usa mais o PL, a grande maioria dos investidores acaba olhando mais o PL, que é o preço sobre o lucro, ou seja, quanto tempo em anos a empresa, se ela desse o lucro líquido que ela deu no último ano, se pagaria. Então aqui, por exemplo, se eu comprar hoje, a empresa se pagaria em 6,6 anos, ou seja, o preço dividido pelo lucro. Ele é um indicador que mostra pra gente como que está o preço da empresa. Mas vocês vão ver aqui, por exemplo, que a Sabesp tem um PL muito maior. E o PL da Sabesp, aqui por exemplo, nos últimos 3 anos, tem sido recorrentemente maior do que o PL da Sanepar, que sempre orbita aqui mais ou menos entre 6, 7 e 8%. Então não só é importante você ver quanto que é o PL, como você vê também como que é o PL dessa empresa em questão que você está avaliando. Por onde que ela orbita geralmente? Aqui eu vou pegar, por exemplo, um outro exemplo aqui, que é o exemplo da VEG. Vamos observar aqui como que o PL da VEG
ó, muito maior do que o PL da Sanepar, por exemplo. Como que ele vem se comportando? E olha, ele vem sempre teve um múltiplo muito maior do que empresas elétricas de saneamento, mas olha como desde 2018, 2019 ele vem subindo praticamente exponencialmente. Então, assim, é importante vocês saberem quanto que é o PL da empresa de vocês, mas é importante vocês localizarem esse PL no tempo, se ele é uma coisa que vem se mantendo, e se esse PL ele pode representar alguma alteração abrupta que não condiza com a realidade. No caso da WEG, a gente está tendo muito investimento de fundos, principalmente fundos verdes, fora do Brasil, até porque ela entrou em alguns indicadores. E quem replica esses indicadores acaba comprando bastante WEG. Além disso, a gente também tem tido uma onda muito grande de gente aqui dentro do Brasil investindo na WEG, esperando um crescimento muito acelerado nos próximos anos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas bem, entendo que os indicadores eles se relacionam com a realidade do que está acontecendo no Brasil. Bom, vamos lá então. Indicadores de endividamento. Aqui também dívida líquida sobre PL, EBITDA e EBIT. Eu acho interessante também a gente acompanhar os indicadores de dívida. Geralmente as empresas de saneamento, empresas mais básicas, não tendem a se endividar tanto. Aqui eu vou pegar um outro exemplo também da Suzano, que acabou se endividando bastante para aumentar o market share dela. Olha, vinha com endividamento bem controlado e aqui tem explosão em 2020 do endividamento da empresa, justamente para aquisição e aumento do seu market share. Também não vou entrar no mérito da questão, mas conheça bem o endividamento da sua empresa. Endividamento até 2, 3 eu considero um endividamento que pode ser saudável. Indicadores de eficiência eu acho fundamental serem observados, tá? Aqui a gente pode comparar a Sanepar com a Sabesp, por exemplo. É lógico que não vai só da empresa, vai do estado onde ela está inserida também. E aqui é interessante a gente saber a margem bruta. A margem bruta é basicamente o lucro que ela tem na operação dela. A margem EBITDA é o lucro que ela obtém antes de serem descontados depreciação, amortização e os impostos. E o EBIT antes de serem descontados os impostos. E finalmente a gente chega aqui na margem líquida, que é a margem líquida da negociação da empresa, do fluxo de caixa da empresa como um todo. É interessante aqui a gente ver, eu vou entrar aqui na Ambev para vocês, a importância da margem líquida, das margens no geral, tá? O que acontece é que uma empresa que consegue dominar o mercado, uma empresa grande, uma empresa que tem uma margem elevada, ela consegue comprimir essa margem caso venha a ser necessário. Por exemplo, como aconteceu aqui com a Ambev. A Ambev ela vinha tendo uma margem líquida sempre muito alta, muito aquém da maioria das empresas do setor. E nos últimos anos ela tem começado a esmagar um pouquinho essa margem, justamente para poder manter a sua competitividade. Então, um monte de cervejas, por exemplo, artesanais entrando no mercado, acaba competindo com os produtos da Ambev e a Ambev acaba tendo que esmagar um pouquinho essa margem. Mas isso é uma gordura que a empresa tem para queimar. Então, quanto maior aqui a margem líquida, mais seguro é o tipo de investimento que aquela empresa faz, o tipo de negócio que aquela empresa faz. E, portanto, o investimento que você faz nela. Os indicadores de rentabilidade, aqui os mais comumente avaliados são o ROI e o ROIC. O ROI é o Return on Equity, ou seja, o retorno sobre o patrimônio daquela empresa. Então, quanto maior o ROI, mais aquela empresa consegue gerar fluxo de caixa a partir do patrimônio dela. E o ROIC é o retorno sobre o capital investido, Invested Capital. Então, quanto maior o ROIC também, mais para cada capital, para cada real investido naquela empresa, ela consegue gerar de fluxo de caixa. Então, são dois indicadores muito importantes também. A gente vê também que a Sanepar sai um pouquinho à frente da Sabesp. E são indicadores basicamente de rentabilidade, de eficiência de geração daquela empresa. Então, margens,
ROI e ROIC, eu acho fundamental também serem avaliados. E indicadores de crescimento, é muito criticável você avaliar o CAGR, mas aqui mostra basicamente o crescimento da empresa nos últimos 5 anos. Ele pega o crescimento acumulado dos últimos 5 anos e divide basicamente por 5. Tá? Então, o CAGR das receitas e o CAGR dos lucros eu acho importante a gente avaliar também. Tá? Não necessariamente, e por isso é criticável, a gente vai ter uma empresa repetindo o crescimento que ela apresentou no passado. Bom, os indicadores que eu queria conversar com vocês eram principalmente esses aqui que são mostrados. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre indicadores um pouco mais complexos, que às vezes não são apresentados nesse tipo de site, mas eu acho que aqui já é bem ilustrativo para a gente. E aqui eu vou mostrar um pouquinho mais do site para vocês, né? Mostrando aqui os proventos da Sanepar, por exemplo, nos últimos anos. A gente vê que teve um aumento anual recorrente nos proventos da Sanepar. Em 2020 teve uma queda, logicamente por causa da crise do corona, o que é uma coisa completamente esperada, já que o governo acabou esmagando um pouquinho as margens da Sanepar e de outras empresas prestadoras de serviços essenciais também. Que o payout ele vinha mais ou menos na mesma faixa aqui. Em 2019 e 2020 ele acabou reduzindo um pouquinho. Se o payout reduz e o dividend yield continua o mesmo, significa para a gente que a empresa precisou queimar menos caixa para remunerar os acionistas. Isso é uma coisa que pode ser considerada boa. Free float eu acho interessante a gente ver. Aqui quase 80%. Lembrando que está falando só da SAPR4. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre free float. Acho que a Luísa já falou sobre ele, inclusive. DRE da Sanepar, anualizar. Também aqui a receita líquida crescendo ano após ano, inclusive cresceu em 2020. O lucro líquido ele acabou caindo um pouquinho, mas a receita líquida até em 2020 continuou crescendo, que é muito interessante. Mesmo no ano de crise a receita continuou crescendo. Lógico, as margens foram esmagadas, então o lucro acaba sendo esmagado. Aqui a gente tem os resultados operacionais, fluxo de caixa. E aqui as margens elas vinham melhorando e aqui no último ano caíram um pouquinho. E também é completamente compreensível, acho que a empresa inclusive se saiu muito bem. E os ativos e passivos, bem interessante a gente ver também que os ativos da empresa eles vêm crescendo com o passar do tempo, que é uma coisa também muito positiva. Mostra que a empresa ela está no mercado, ela está ativa. Bom, e é isso. Só para a gente dar uma comparada aqui final. Indicadores da Sabesp. Dividend yield um pouco mais baixo, PL mais elevado. As margens, o ROI e ROIC um pouquinho piores do que a Sanepar. Entretanto, por fatores macroeconômicos e por fatores também de estiagem ambientais, a Sanepar está com um preço um pouco mais baixo. Quando eu falo um preço um pouco mais baixo, eu não estou falando de Sanepar custar R$4 e a Sabesp custar 41. Isso não tem nada a ver, tá? Isso aí esse tipo de preço aqui, ele não quer dizer nada. Ele só demonstra que aquela ação é mais ou menos, aquela empresa é mais ou menos dividida em pedaços para os acionistas, tá? Então fiquem tranquilos. Agora o PL, sim, ele mostra pra gente um pouquinho do cenário que a gente espera. Bom, o PL da Sabesp ainda é um pouquinho puxado, porque nos últimos anos, com o marco do saneamento, o pessoal está esperando bastante que a Sabesp seja privatizada. Bom, eu vou sair aqui um pouquinho da tela e era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que a gente falou bem rapidinho, não ficou um vídeo tão longo, tão chato. E são esses os principais indicadores que eu vejo quando eu estou no comecinho ainda da minha análise bottom-up. Quem não sabe o que é bottom-up é você analisar da micro para macroeconomia, da empresa para o cenário macroeconômico. Beleza? Não deixem de sempre comparar empresas, principalmente dos mesmos setores, para vocês entenderem exatamente como que como é a comunicação
entre esses indicadores fundamentalistas. Sem muito mais a dizer, falou!